Olá, hoje vamos conversar sobre educação de qualidade de nível superior e a expansão dessa universidade. Meu convidado de hoje, entusiasta solidário, um homem de fé, natural de Quilombo, Santa Catarina, filho do seu Sarim e da dona Sibila, graduado em filosofia, psicologia, doutor em educação com pós em ciências da educação. Professor e pesquisador, é o atual reitor da Universidade La Salle. Hoje teremos uma conversa de peso com o irmão Paulo Fossati. Senhor doutor, professor, reitor, irmão Paulo Fossati, muito bem-vindo para essa conversa de peso. Muito obrigado, eu que agradeço essa oportunidade de poder me comunicar aí com todas as pessoas, partilhando não só teorias, mas principalmente nossa história de vida, que poderá sim ajudar e inspirar tantos outros. Eu sempre digo, reitor, que esse programa é conversa de peso não por causa do tamanho do apresentador, mas por causa da qualidade dos entrevistados. Então, seja desde já muito bem-vindo. E eu sei que o senhor tem muita história para contar e meu desafio é poder condensar ao máximo isso nesses próximos 27 minutos. Natural de Quilombo, professor. Quilombo, oeste de Santa Catarina, uma terra de empreendedores, trabalhadores, principalmente de migrantes do Rio Grande do Sul, minha família aqui de Nova Prata, Paraí, os Bregalda e Fossati, que quando faltou espaço aqui no Rio Grande do Sul, migraram e foram empreender em Santa Catarina. Por que a escolha por essa profissão de fé? Né? Duplamente, que é a escolha pela vida religiosa e pelo magistério, professor. E pela educação. Eu tenho uma trajetória que a minha mãe foi freira por algum tempo e foi professora. A minha família sempre valorizou muito a educação. Meus pais valorizaram, sempre nos apoiando para estudar, sempre envolvidos com comunidade, envolvidos com liderança. Meu pai hoje tem 90 anos e lê no mínimo 3 horas por dia. E no mínimo reza 1 hora pela manhã, 1 hora pela tarde. Então eu cresci num ambiente que se falava muito em igreja, comunidade, solidariedade, educação. Tive minha irmã como minha catequista. Minha mãe me alfabetizou antes de eu ir para a escola, junto com o meu pai. Então, a partir daí, eu já nasci num meio que valorizava muito a igreja, a comunidade, a escola, e de um compromisso foi me levando a outro, e hoje eu chego aqui ainda comprometido, muito entusiasta e animando pessoas a literalmente, como diz o Papa Francisco, nós podemos sim transformar o mundo, transformando a educação. E aí que vem uma educação integral, não só uma educação da cabeça, mas como o Papa Francisco nos pede, diz, cara, equilibre cabeça com o coração, com as mãos, ou seja, nós ocidentais que fomos muito cabeça, muito ideia, nós precisamos de uma educação que eduque para o afeto, eduque para essa geração maker, que é o fazer, e não apenas uma educação que dê grandes ideias intelectuais, mas que nos coloque no prumo do ser humano, que é viver de uma forma integral, e não só integral, mas nós primamos muito a integradora, como isso tudo bate no teu projeto de vida, no meu projeto de vida, no projeto de vida daqueles que nós educamos. Como lidar com quem ainda não tem um projeto de vida, reitor? Hoje é um grande problema. Me parece que a gente tem alguns dilemas morais aí que não se encontram nesse caminho. É uma questão muito não só moral, mas eu vejo antropológica. Perfeito. Se nós formos olhar a questão antropológica, nos perguntando quem é o ser humano, geralmente nós começamos a olhar pelo físico. E nos apresentamos pelo físico, como aqui
A etiqueta social diz: começamos a nos apresentar pelos títulos externos, mas quem de fato nós somos, antropologicamente, nós somos um físico que tem um afeto, que tem uma espiritualidade independente de ter religião ou não. Todos nós somos seres espirituais. Para quem acredita na Bíblia ou em outros textos sagrados, todos dizem que o ser humano vem de uma luz, que a mulher dá luz, que quando Deus criou o mundo, faça-se a luz, e que um dia todos nós que tem alguma religião, independente do seu Deus, diz que nós voltaremos para a luz. Portanto, essa falta de sentido nos diz que quando nós adoecemos no nosso físico, é porque o nosso psíquico já estava comprometido e o nosso espiritual, a nossa luz, já estava ofuscada, já estava olhando para baixo, já estava olhando para o escuro. E se eu já estava na luz olhando para o escuro, o meu psíquico murchou. Se o psíquico murchou, o que aconteceu com o meu físico? Sintoma aqui, sintoma ali, diabetes aqui, colesterol alto por lá, gastrite aqui, dores e dores, cada um sabe da sua dor. Então hoje, eu estudo muito Viktor Frankl, e no meu doutorado eu trabalhei a questão do sentido da vida, o que leva as pessoas a acordar de manhã, a ter brilho no olho e ir adiante com a vida. E o Frankl mesmo dizia, ele que passou por 4 campos de concentração, teve toda a família dizimada pela Segunda Guerra Mundial, tratou jovens suicidas, e o Frankl no final dizia, cara, eu saí do campo de concentração porque eu tinha um para que viver. Eu tinha um amanhã, eu sabia que tinha alguém lá fora esperando por mim, eu sabia que tinha uma missão esperando por mim, jovens que esperavam por mim. Então, diz ele, nesse mundo capitalista, hoje nós temos com o que viver. Temos com o que viver. Eu tenho um casaco para o meu frio, eu tenho um mínimo de condições, eu tenho alimento, eu tenho um teto, uma casa, mas eu não tenho por que viver. Esse para que viver. Então nós precisamos hoje na juventude cuidar muito da questão espiritual, independentemente de religião, que é o que? Nada mais do que alimentar os nossos sonhos, e os nossos sonhos se dão naquela dimensão de o que fica de mim quando eu for embora. Hoje aqui nós estamos em 30 minutos de conversa. O que fica do Paulo quando ele vai embora dessa conversa? Já ficou, professor. Já está ficando alguma coisa. Mas agora eu tenho 20, 30, 40, 50 anos. O que fica de mim quando eu vou embora? Na pandemia nós perdemos muitas pessoas. Mas a questão é o que fica de mim quando a pandemia for embora. Eu me tornei mais humano, eu me tornei mais solidário, eu me tornei mais compreensivo. Então, talvez eu tenha tido alguma aprendizagem com a pandemia e ela não foi só tragédia. Agora, retomando a sua questão, para reencontrar o sonho, para reencontrar o sentido, o Frankl vai dizer, e eu acredito muito, que é nós invertermos a pergunta, que geralmente dizemos, o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar com a entrevista hoje? O que eu vou ganhar com? E o Frankl diz, ao contrário, o que a vida pode ganhar com o Paulo? O que a comunidade pode ganhar com essa entrevista? O que os professores hoje à noite poderão ganhar com a minha presença na aula inaugural do 2º semestre? Se nós nos colocamos a pergunta, o que o outro pode ganhar comigo? Nós vamos atender aquilo que o filósofo Kierkegaard diz, que a porta da felicidade se abre para fora, não é para dentro. Amém. E todas as pesquisas da neurociência hoje estão dizendo, principalmente os pesquisadores de Harvard, estão dizendo que quanto mais nós nos doamos, quanto mais nós somos solidários, quanto mais nós nos entregamos ao amor a uma pessoa, a uma causa, a uma missão,
mais nós aumentamos o nosso sistema imunológico, nos sentimos mais saudáveis, mais energéticos, e ali nós conseguimos prolongar a nossa felicidade, não só momentos de prazer, momentos de alegria, mas de fato viver na alegria. Aquilo que o Papa Francisco diz, cara, vivam na alegria do Evangelho. Se eu vivo na alegria do Evangelho, é uma vida voltada para o outro, não para mim. Pesquisas hoje dizem que quando eu presenteio alguém, a alegria é mais duradoura do que quando eu me presenteio. Então não é para eu me presentear, claro que eu preciso ter bom gosto e me presentear, me querer bem, mas se eu me preocupar com esse outro, até uma pesquisa agora, uma das últimas de Harvard, diz que quem se preocupava com o outro, 200 avaliados, 200 pacientes, baixaram o colesterol ruim, porque saíram do discurso da queixa, do eu, porque eu tenho dor aqui, eu tenho dor ali, saíram do narcisismo e foram para ação, mas uma ação voltada para fora. Então eu vejo num tempo de pandemia, para sair dessa falta de sentido, para erguer o nosso humor, ela nos traz a oportunidade de olhar para um outro. Sempre tem um outro que está carente, um outro que precisa da nossa solidariedade, que precisa do nosso apoio, do nosso sorriso, ou seja, eu posso deixar o ambiente melhor. E aí vem a pergunta, o que a vida ganha comigo? Se a minha família ficou mais alegre, mais afetiva, já ganhou. Se ficou mais espiritualizada, já ganhou. Se nessa conversa eu inspiro uma pessoa a se amar um pouquinho mais, já valeu a pena. É por aí que nós seguimos. Uou! Uau! Já foi uma aula, eu podia terminar a conversa aqui, professor. Evidentemente que, e usando no aforismo, né, tem gente que vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido, né? Agora, combater isso me parece muito difícil nos dias que as pessoas não querem ouvir, só querem falar, né? Que coisa maravilhosa poder levar essa mensagem a todo mundo, emprestar a sua visão de mundo para as pessoas, né? Por que a congregação La Salista, exatamente? Olha, a congregação La Salista existe há 340 anos. Ela começou com um padre chamado La Salle, daí o nome La Salista, um francês, e um padre fora da curva. E na linguagem da juventude hoje, um padre fora da caixa, ou um padre que vivia como se não tivesse caixa. Por quê? Porque esse padre dizia, o La Salle dizia, enquanto eu rezo dentro da igreja, a juventude está lá fora sem instrução, sem orientação, os filhos dos artesãos e dos pobres da época do La Salle do século XVII, que era muita fome, muita miséria, muita ignorância, era uma pandemia social terrível. E o La Salle disse, cara, eu preciso equilibrar as coisas. Enquanto eu rezo aqui dentro, eu também preciso salvar o jovem que está lá fora, que não vem na minha igreja, mas que ele precisa de educação e precisa de trabalho. Moral da história, a partir daí, La Salle começa a ser um revolucionário na educação. Até então, quem tinha acesso à educação eram os filhos das famílias abastadas na época, que eram muito poucas, que tinham os tutores, que iam na casa e educavam o filho na casa. La Salle é precursor naquilo que nós temos até hoje, do trabalho coletivo, do estudo coletivo. La Salle diz, se o filho do burguês recebe o professor na casa, o pedagogo na sua casa, agora eu vou trazer os pobres para o coletivo. E desses pobres no coletivo, eu vou ter um líder e vou organizar grupos. E quando alguém não vem na escola, esse líder vai na casa ver o que aconteceu. Ele já tinha os seus tutores, ele começa a abrir escolas sem dinheiro, um padre que não tem dinheiro. Mas ele faz o que hoje a literatura na administração diz tríplice hélice. O que é tríplice hélice? Quádrupla hélice. A literatura diz, cara, para tu sobreviver hoje, te una com a sociedade. La Salle se uniu com a sociedade. Te una com as igrejas. La Salle pegava os porões das igrejas e paróquias como espaço para sala de aula. Te une com os governos. La Salle foi
no rei da França, em Marselha, e diz, cara, eu tenho uma boa pedagogia, eu tenho ideias, mas não tenho dinheiro. Tu vai pagar os professores para eu educar os teus pobres franceses. Então, desde aquela época, La Salle começa a abrir escolas para pobres, e financiadas pelo governo, pela sociedade, pelo seu entorno. De La Salle do século XVII, nós estamos hoje em 80 países, educando a mais de 1 milhão de pessoas e educando em todos os níveis de educação, lá do maternal ao pós-doutorado e também na educação informal. O que eu digo informal? No meio dos movimentos dos sem-terras, dos indígenas, como aqui na Bolívia nós temos a Rádio São Gabriel, que educa pela língua aimara, porque os índios não têm outro meio a não ser via rádio. No meio da Amazônia, nós estamos lá em Uruará, no quilômetro 180, formando professores, porque acreditamos que através da educação nós podemos ter ascensão social, desenvolvimento econômico, espiritual, integral, para dar algumas manchetes de por onde nós andamos. Então, hoje nós trabalhamos na educação formal e informal em 80 países. Vamos conversar um pouquinho de que forma a tecnologia nos ajuda aqui, em Canoas, na nossa região, em 2021. Hoje, numa conversa de peso com o reitor da Universidade La Salle, professor Paulo Fossati. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o reitor da nossa Universidade La Salle, o professor, o irmão Paulo Fossati. No oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, Faculdade INH, que você vive o conhecimento, Mercator Feiras e Eventos, a nova cara da moda estará em evidência no SIC em Gramado em maio de 2022. Nós temos a 0 grau agora em novembro de 2021 no Serra Parque em Gramado e o apoio de Locofer Fechaduras. Hoje, meus amigos da Faculdade INH me permitem, a gente está falando muito de La Salle, da Universidade La Salle, da Escola La Salle, o Colégio La Salle, secular em Canoas. Nós já estamos desde 2007 em Canoas. Chegamos no Brasil por Canoas e Porto Alegre. Imagina. O irmão Paulo nos deu uma aula de amor a si e naturalmente ao próximo, ou ao contrário, ao próximo e naturalmente a si. Falamos muito sobre isso e nós conversávamos antes de começar a gravar da sua integração na equipe do Papa Francisco, né? Nos últimos 6 anos, mais um lindo trabalho. Quero falar de La Salle aqui, mas não posso não falar disso que iniciou lá com seu pós-doutorado, essa experimentação no continente africano, né? E que lhe levou a fazer
parte dessa equipe juntinho do nosso Papa. Eu já tive a oportunidade de, no mínimo, 3 vezes me encontrar pessoalmente com o Papa Francisco, e não pelo Paulo, mas levando os nossos projetos sociais. Porque nós conhecemos o Papa Francisco desde arcebispo de Buenos Aires. Ele tinha um compromisso com os pobres na periferia de Buenos Aires. E ele educava aqueles pobres. Indo para o Vaticano, ele continua levando essa experiência de mobilidade social, dando dignidade e educação para todos. Essa é a grande ideia, que nós podemos educar a todos, e todos têm direito à educação. E a partir de 2015, pelos projetos sociais da Unilassalle, pelo nosso Tecnosocial, que desenvolve pessoas, começamos com a cooperativa dos catadores de material reciclável, dentre tantos outros projetos, mas esse foi um dos pioneiros que nós conseguimos vaga para ir para Roma, porque o Papa Francisco diz: eu não olho religião, se tem ou não tem religião, mas eu olho projetos que ganhem escalabilidade, ou seja, que eu posso aplicar aqui em Canoas, Novo Hamburgo, Brasil, África e Espanha, em qualquer canto do planeta, e programas que desenvolvam pessoas sem preconceitos, mas dentro de uma pedagogia do encontro, de uma pedagogia da acolhida. A partir de 2015, então, eu integro a comissão científica e todo ano nós nos encontramos em Roma, no mês de dezembro. Sempre essa é a data oficial que a equipe se encontra, apenas não o ano passado por causa da pandemia, mas eu fugi de Roma exatamente em dezembro de 2019, quando estava chegando a pandemia, e aí foi o último encontro pessoal com o Papa, quando ele tem o grande projeto de mobilizar pessoas do planeta inteiro. Em 2015, pela primeira vez, na sala científica do Vaticano, nos encontramos com judeus, com muçulmanos, árabes, cristãos, não cristãos, pessoas que não tinham religião nenhuma, mas que tínhamos algo em comum. Todos que estávamos lá representávamos grupos sociais que eram excluídos e que nós estávamos incluindo no mundo do trabalho, no mundo da tecnologia e dando dignidade, construindo dignidade humana. Assim como quando o Papa diz: vamos rezar pela paz, porque nós estamos no mesmo planeta Terra, numa casa comum, e já em 2015 ele lança o documento Laudato Si, que não é um documento para católicos, mas é para todo ser humano, para, em síntese, dizer: olha, todos nós moramos no mesmo planeta Terra, todos nós respiramos do mesmo ar, todos nós dependemos do mesmo sol para ter a nossa vitamina D. Então, se todos nós estamos debaixo do mesmo teto e somos filhos da Mãe Terra, vamos dar uma pisadinha no freio e ver o que nós fizemos com a Mãe Terra. Olha o que o filho fez com a mãe. Esse filho deixou a mãe envenenada, esse filho deixou a mãe doente, esse filho literalmente abandonou a mãe, e essa mãe está cancerígena e cheia de metástases. E agora é preciso cuidar da mãe e é preciso que os filhos voltem à reconciliação. Então, o meu primeiro choque positivo com o Papa Francisco foi dentro do Vaticano. No primeiro dia que nós estávamos lá, eu me deparar com muçulmanos, judeus, árabes, e o Papa nos convidar: agora cada um reze para o seu Deus e os que estão ao redor vamos ter uma atitude de acolhida e respeito. Aquilo, para mim, a primeira vez arrepiou tudo. E por que arrepiou? Porque eu rezava para o meu Deus de Jesus Cristo e os judeus muçulmanos aí me acolhendo e me abençoando. Quando eles rezavam, eu os acolhia e abençoava. Moral da história, até hoje, eu sou muito amigo de judeus, de muçulmanos, e estamos o tempo inteiro em contato, e grupos no WhatsApp, porque todo ano nós temos o Encontro Mundial das Experiências Inclusivas ao redor do planeta.
Esse ano aconteceu mês passado na Universidade de São Paulo, em Barcelona, Espanha. O ano retrasado, nós fomos para Nova York. E Nova York, lá com gente de todo o planeta. No ano anterior, nós fomos para a Universidade Hebraica de Jerusalém. E lá na Hebraica de Jerusalém, por exemplo, nós conseguimos reunir jovens da Palestina e jovens de Israel, países com conflitos por décadas. Nós conseguimos colocar o jovem junto, rezando junto, chorando junto, para mostrar que é possível a paz, é possível construir uma nova geração, uma geração de irmãos. E conseguimos plantar uma oliveira enorme, todo mundo colocando um pouquinho de terra. Até hoje eu tenho fotos desse momento onde nós temos jovens palestinos, israelenses e nós lá juntos, gente de tudo que é país e religião, plantando a bendita oliveira para dizer é possível construir um mundo novo. Em síntese disso tudo, o Papa Francisco, ano passado, lança o documento Fratelli Tutti. O que ele diz, Fratelli Tutti? Nós somos todos irmãos. Chega de brigar pela cor, pela raça, pelo continente, porque é supremacia. Cara, nós somos todos irmãos. E nós precisamos entender este recado. E principalmente, diz o Papa, lançando a Fratelli Tutti no meio da pandemia, diz, num momento que nós não podemos tocar os corpos, nós não podemos estar juntos fisicamente, é o momento de tocar a alma das pessoas. E nós podemos tocar a alma com a nossa energia, olhando lá para o outro lado do planeta, ou estando muito próximos. Então, a nossa educação hoje, também mediada pelas novas tecnologias, procura levar essa espiritualidade, que é esse modo de nos colocarmos no mundo, dizendo que sim, é possível um mundo novo, é possível um mundo melhor, desde que nos coloquemos a serviço desse outro, nos coloquemos nesse movimento de transcendência. Porque literalmente nós só teremos uma felicidade plena quando a nossa alegria for a alegria do outro. E esse outro, para além do meu laço sanguíneo, para além do meu umbigo, para além do meu território geográfico, mas que eu me preocupe com esse outro. Deixa eu falar um pouquinho com o reitor da nossa La Salle, porque a gente conversou muito sobre tudo isso, mas é emocionante pensar como tudo isso se deu e se dá a todo momento. Expansão de polos Brasil afora, reitor. Nós estamos crescendo muito. O La Salle deu conta dos desafios da educação da sua época. A nossa pergunta é como reeditar La Salle hoje sendo criativo, inovando, empreendendo e dando respostas significativas às demandas e aos problemas da sociedade atual. La Salle respondeu aos problemas de seu tempo. A sociedade, o empresário hoje quer que eu responda com pessoas que desenvolvam não apenas hard skills, que são aquelas competências duras, cada um na sua profissão, mas nós temos aí no mínimo 70%, que é comum a todos nós, que nós chamamos soft skills. Capacidade criativa é para todos nós. Capacidade de trabalhar em grupo é para todos nós. Capacidade de empatia é para todos nós. Empreender é para todo mundo. Então, nós começamos a nos dar conta que para atender a sociedade e o mercado do século XXI, eu preciso novas metodologias, novas tecnologias, eu preciso sair de um professor e de uma escola analógica e ir para um professor e uma escola digital, porque eu estou recebendo nativos digitais. E aí, já em 2016, eu estava estudando novas metodologias no planeta, eu já coordenava um grupo de laçalistas de 80 países sobre novas tecnologias, com encontros anuais no México. Isso nós fizemos durante vários anos, e 2016 chegou o momento de eu passar 15 dias no Vale do Silício. E só saí do Vale do Silício, lá dentro da Google,
quando o CEO da Google me atendeu pessoalmente. Eu disse, eu não vou embora sem falar com esse cara. E ele viu o brasileirinho tão chato, mas persistente e entusiasta, que numa sexta de manhã ele disse, eu vou atender esse reitor brasileiro e ver o que ele quer. E eu disse para o John, é o nome John, o CEO da Google Education, For Education, eu quero ser a primeira universidade brasileira a ter o selo Google e a implantar uma tecnologia Google para educar a nova juventude. O cara me olhou, bom, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho gente com boa vontade, eu tenho expertise, eu tenho os meus engenheiros moral da história. Montamos uma equipe de engenheiros da Google, com uma equipe aqui no Brasil, a equipe da UniLaSalle, e criamos o nosso Lex, a nossa plataforma digital LaSalle. E o CEO da Google, já em julho de 2017, vem para Canoas e digita a primeira senha da plataforma Google. Moral da história, eu me antecipei e formei os meus professores para o mundo digital. Tanto que quando chegou a pandemia, naquele bendito 16 de março de 2020, que eu tive que emitir a nota, a partir de hoje não teremos mais aula presencial em função da segurança física das pessoas. No dia 17, eu já tinha migrado todas as disciplinas para o mundo digital e o meu aluno não perdeu um dia de aula. Onde outras universidades, um mês depois, 2 meses depois, teve universidade que passou todo o ano 2020 sem aula. É verdade. E eu tinha a minha equipe preparada, o meu time muito bem preparado, porque já vínhamos desde novembro de 2016 formando nossos professores com o pessoal da Google. Adorei aqui esses livros, Gestão Educacional, Temas Emergentes, Ensinar a Bem Viver e Perfil Docente e Produção de Sentido. O irmão, professor, reitor Paulo Fossati, doutor, né, pós-doutor Paulo Fossati, que nos inspira no dia de hoje a enxergar a vida de uma forma completamente diferente. Professor, adorei conversar contigo, poder contar um pedacinho da tua história e compartilhar um pouquinho da tua visão com o nosso telespectador e internauta. Eu que agradeço, fico muito contente, e agora nós estamos com o projeto de expansão já com 53 polos em todo o Brasil. Chegando em Novo Hamburgo também. Vamos chegar em Novo Hamburgo no próximo ano, já estamos em Ivoti, já estamos em Estância Velha, aqui do lado. Então, um dos planejamentos é nós ampliarmos no Rio Grande do Sul, mas já estamos com 53 polos. Até o final de 2021, chegaremos na meta dos 60, 65 polos. E para o próximo ano também temos um plano de expansão. Então, todas essas nossas ideias, tecnologias, projetos sociais, apoio à comunidade, a partir de agora também levaremos para todo o Brasil. Estava dizendo para o professor Paulo que eu estou muito feliz de ser um dos novos alunos da LaSalle. Estou inscrito em 2 graduações, né? Vou fazer marketing e gestão pública. Gestão pública para poder fiscalizar ainda muito melhor o nosso poder público e apoiar ainda muito mais os nossos poderes públicos. Estou muito feliz de fazer parte dessa família, professor. Vai fazer parte da nossa história. Estamos celebrando os 45 anos da Universidade LaSalle este ano. Então, aluno da marca dos 45 anos. Quando a experiência digital não nos tira do compromisso comunitário. Amém. Teu curso vai te levar a projetos de extensão comunitária aqui em Novo Hamburgo, e região vai ter que colocar a mão na massa para ter o seu título. Com uma alegria, hoje numa conversa de peso com o professor, pós-doutor, irmão Paulo Fossati, nossa querida Universidade LaSalle. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.